Gente, estou começando o nosso assunto de hoje. Eu quero falar sobre a gente achar que o amor aceita tudo, né? Então a gente tem muita dificuldade em entender o que é o amor, o que é o amor incondicional, né? A forma da gente amar, a forma da gente ser amado, ou seja, como tudo isso vai mudando quando a gente consegue ir tirando véus e entendendo também essa ordem no amor, porque a gente às vezes ama alguém ou para se sentir amado, a gente acha que a gente tem que aceitar exatamente tudo o que o outro faz. O nosso maior medo, né, e a constelação mostra isso muito claramente, é a gente não pertencer, ou a gente se sentir deixado de lado, ou a gente se sentir abandonado. Então, esse medo faz com que a gente aceite é, todas as coisas, né, para poder pertencer. Então, uma criança, quando nasce, ela tem o pai e a mãe, obviamente, e aqueles pais, né, e aquele destino dela, né, o nosso destino quando crianças, o nosso destino espiritual, tudo tem um propósito. Porém, quando a gente consegue entender que nós não precisamos segurar ou amarrar ninguém por obrigação, ou quando a gente consegue entender que ah, as relações afetivas e as relações com os nossos pais e as relações que o nosso histórico familiar tem e as relações que o nosso histórico cultural tem e o nosso histórico espiritual tem. Então, quando a gente consegue ver que essa dimensão ela é muito maior do que simplesmente nós ficarmos aqui, né, olhando para o agora e para o pequeno. Porém, o agora e o pequeno mostram, é, mostra tudo aquilo que a gente precisa mudar. Então, nós estamos acostumados a achar que para amar não precisa ter ordem. A gente simplesmente ama incondicionalmente um amigo, ama uma pessoa que está precisando de nós na rua, né? Mas a gente precisa ver o quanto qualquer pessoa nessa ordem do amor, se nós não estamos burlando leis, né? Então, a primeira ordem, né, que tem o amor, e o amor não aceita qualquer coisa, e a gente começa a aceitar qualquer coisa, o amor que nós temos pelos nossos pais é um amor diferente do que nós sentimos por outras pessoas. Então, quando as pessoas têm um trauma em relação aos pais, elas levam isso para outras órbitas, ela começa a fazer uma comparação e ela coloca tudo no mesmo saco, né? E deixa todo mundo misturado ali. E não é assim. Então, a relação que nós temos com os nossos pais é uma relação de nós recebemos aquilo que eles nos deram. Quando a gente tem isso e a gente aceita isso no nosso coração, e isso é muito importante, porque até esses dias eu fiz uma constelação de uma moça com muita dificuldade de engravidar, e, e é importante porque quando eu perguntei para ela, e o seu pai? Ela falou, não tenho pai. Eu falei, não, você tem pai. Não, não tenho, não tenho. Eu não fui criada pelo meu pai, eu não tenho pai. Então, quando eu coloquei o pai na frente dela, obviamente todos nós temos dificuldades, isso eu não estou falando dela, mas estou só dando um exemplo, né? E com muito respeito a ela, porque todos nós ainda temos dificuldades de aceitar o que foi a nossa relação, ou o que é a nossa relação com os nossos pais. Mas quando ela não consegue olhar que tem um pai e que esse pai deu a vida, né? E que essa mãe teve uma relação com esse pai da forma como foi, né? Não podia ter sido uma amante, podia ter sido, enfim, uma relação de uma hora, de alguém que encontrou alguém, e foi assim.
A vida não nos deve esse tipo, né, de explicação nesse sentido. Mas aquilo que mais nos pega, né, é aquilo que mais a gente tem que compreender. Então, aceitar a relação com os nossos pais, né, coloca a gente em ordem nesta existência e na nossa espiritualidade. Quanto mais a gente se revolta contra os pais, menos frutos a gente dá em todos os sentidos. Talvez não consiga ter um filho, talvez não consiga prosperar, talvez não consiga um relacionamento afetivo, talvez não consiga ter saúde, talvez não consiga se relacionar espiritualmente, porque as pessoas que têm dificuldades com os pais, elas viram fanáticos espirituais, religiosos, não espirituais, mas religiosos. Então, viram pessoas que se desconectaram dessa parte física, né? Porque não aceitam também a parte física como um grande salto, um grande aprendizado. Então, quando eu falo que o amor não aceita tudo, quando a gente consegue aceitar o que vem e como veio dos nossos pais, então nós ficamos em paz, porque tudo o que veio e como veio dos nossos pais tem a ver conosco. Não tem a ver com o nosso vizinho, com o nosso irmão, ou com... Não, tem a ver comigo, espiritualmente falando. Quando a gente consegue aceitar isso, então, nesta ordem, nós já, num segundo movimento de se relacionar, agora não mais com os pais, né, mas agora nós e o dinheiro, nós e a sociedade, nós e o nosso corpo, nós e o nosso desenvolvimento espiritual. Então, daí sim, você consegue colocar ordem. A ordem que a gente quer colocar é um princípio inverso. A gente quer mudar o que foi no na nossa infância ou na nossa relação com o nosso destino, assim como nós nascemos. A gente quer mudar depois, né? A gente quer, não, aqui vai ser diferente do que foi anteriormente, mas é o contrário. Só pode ser diferente quando no primeiro momento você aceita, para depois você não aceitar tudo o que vem para você, porque isso já está em ordem. Então parece meio complexo, mas eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. Primeira coisa, quando a gente consegue, né, no caso dessa moça, por exemplo, aceitar o destino dela como foi e perceber, né, como a gente sempre fala aqui, que Deus não erra, que tá tudo certo, então ela pode crescer. Ela pode acrescentar algo a essa experiência e não se sentir subtraída, né? Ou eu não aceito o meu destino da forma como eu cheguei neste país. Eu podia ter nascido na Ásia, mas eu nasci aqui, né? Olha, eu podia ter nascido com um pai e uma mãe diferente, mas eu nasci com esses pais. Então, a partir do momento que a gente consegue ter gratidão e a gente consegue acrescentar algo a essa experiência, então, a partir daí, o amor que a gente tem em relação a tudo já não aceita tudo, no sentido de agora sim eu posso fazer as minhas escolhas. Só que quem não aceita da forma como chegou, não quer mudar de forma revoltada, né, com muita raiva ou com muita vingança, uma vingança inconsciente, as relações que vêm depois disso. Então, aceitar ordem, aceitar disciplina, aceitar a profundidade da vida. Ontem eu assisti o filme Maria Madalena, né, e achei muito bonito porque mostra, né, como uma mulher também poderia, né, ser uma apóstola e parece que foi, né? A gente nunca vai saber exatamente a história, mas e até estava ouvindo esse final de semana um professor de história mostrando que a história que é mostrada, né, não é exatamente a história que foi, inclusive na colonização do Brasil.
E quando a gente faz uma constelação, a gente vê que tudo o que aconteceu na história do Brasil que não foi resolvida se manifesta hoje. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês através do programa de hoje. Quanto mais a gente olha, né, e dá um lugar no nosso coração para tudo como foi, sem nós nos sentirmos vítimas, nós não vamos atrair situações depois, mais para frente, de relacionamentos empresariais, de negócios, relacionamentos de amigos ou relacionamentos afetivos com os filhos, onde a gente tem que aceitar tudo. Por quê? Porque você muda a sua forma de enxergar a vida. Então, eu vou dar um outro exemplo, né? Uma mãe veio constelar que os filhos estão contra ela depois que o marido morreu, enfim, e os filhos estão contra ela. Esse era o discurso. Mas quando eu coloquei a constelação, eu perguntei para ela, mas como é a sua relação com a sua mãe? Ela falou, é péssima, minha mãe me deixou, meu pai é que me criou, então ela tomava partido do pai e julgava a mãe. E qual é o resultado disso? É você tirar a sua própria vida, é você diminuir, é você empobrecer quando você enxerga a vítima que você é. Né? Quando você se sente uma vítima, ou se enxerga como uma vítima, né? E você não consegue colocar ordem nisso. Então, eu coloquei a mãe dela na frente dela e ela falou assim, eu não consigo ir até a minha mãe. Enquanto ela não consegue ir até a mãe, os filhos também não conseguem ir até ela. E fazem exatamente o mesmo processo, mesmo sem ter os motivos que de repente os filhos teriam motivos, mas não tem motivos para fazer isso. E aonde está o motivo? Né? Então, gente, o amor não é uma brincadeira que aceita tudo. Né? Se não tem ordem, o amor não aceita tudo. Se você não aceita os seus pais ou não aceita o seu destino e não olha isso de uma forma madura, o amor não vai aceitar você. É incrível isso, porque isso eu vejo também na minha vida. Eu não estou dando lição de moral, né, nesse programa em ninguém, muito pelo contrário. Tudo que eu estou falando aqui também me ajuda a crescer. Né? Por isso que eu gosto de me expor às constelações e a esses trabalhos, a esse conhecimento, porque eu também cresço com isso. Mas o que eu estou dizendo é, quanto mais a gente percebe que nós não manipulamos o amor não aceita vítimas. Então, é muito importante a gente perceber isso. Se nós não estamos vibrando amor ou numa relação de amor, o amor não aceita vítimas. A gente até pode cuidar de uma pessoa, mas se ela se sente vítima, ela vai cair de novo. Né? Às vezes os pais fazem tudo para os filhos, mas os filhos, a pessoa que espiritualmente já tem uma postura de vítima, qualquer coisa vai ser pouco. Né? E o amor não aceita essa manipulação de vítima. O amor busca acrescentar, busca aumentar. Quando a gente consegue olhar para a vida dessa forma, que todas as experiências nos enriquecem e não nos tiraram nada, não nos tiram nada, então a gente vê que o amor pode ter um lugar. Então eu espero que tenha ficado, né? É profundo esse tema, mas é um tema muito claro. Nós não manipulamos o amor não aceita qualquer coisa. E esse qualquer coisa significa também o nosso estado pequeno de não nos enriquecermos com cada experiência da nossa vida. Seja um dedo cortado, seja uma topada que você deu, né? Seja caiu de bicicleta quando era criança, seja um relacionamento, seja a relação com os pais. Que essa é a grandiosidade maior, né, que a vida nos dá. E quanto mais a gente consegue entender esse processo, mais consciência a gente consegue
tomar atitudes mais amplas, atitudes que nos enriqueçam e não que nos tirem, que nos diminuem, né, perante a nossa existência.